CBN e G1. Eleições 2018. Olá, muito bom dia a você que acompanha mais uma entrevista da série com os candidatos à presidência da República, promovida pela CBN e pelo G1. De acordo com o sorteio realizado na presença dos representantes dos partidos, hoje o nosso convidado é Fernando Haddad, do PT. Amanhã a entrevista será com Ciro Gomes, do PDT. Participam desta entrevista a Cláudia Croitor, do G1, Débora Gonçalves, da CBN, o Renato Franzini, também do G1, comentarista Gerson Camarote, da CBN e do G1, que conversa conosco por telefone, e eu, Milton Jung. Além da participação dos jornalistas, teremos também participação de ouvintes e leitores, que enviam perguntas com a hashtag CBNG1 através das redes sociais. Fernando Haddad, nosso convidado de hoje, tem 55 anos, foi ministro da Educação no governo Lula entre 2005 e 2012, prefeito de São Paulo entre 2013 e 2016, tornou-se candidato a presidente há uma semana em substituição a Lula, impedido de se candidatar por ter sido condenado na Justiça em segunda instância. Candidato Fernando Haddad, desde já muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui nesta entrevista CBN G1. Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês. Candidato, hoje, reportagem na primeira página do jornal Folha de São Paulo mostra a reclamação das companhias aéreas a propósito do preço do combustível aéreo, R$ 3,30 o litro. E eles reclamam da política de preços da Petrobras, aliás, reclamação semelhante àquela que nós tivemos no primeiro semestre deste ano, dos caminhoneiros, e que levou à greve, paralisação dessa categoria. O governo reagiu com um subsídio ao diesel. Aliás, também a reclamação do motorista que está nos ouvindo agora. O senhor pretende, se for presidente da República, mexer na política de preços da Petrobras, retomar aquela política de preços do governo Dilma que segurou os preços até para conter a inflação? Milton, a pergunta é excelente, mas nós temos que ser muito claro com o nosso ouvinte, para eles compreenderem o que está em jogo na política de preços. A melhor política de preços para a Petrobras é a seguinte: você não pode usar a empresa para manipular preços para combater a inflação, o que quer que seja. É uma empresa de companhia aberta, mas você não pode deixar de reconhecer o poder de monopólio da Petrobras. Ou seja, é uma empresa de capital aberto, que tem acionistas, mas é uma empresa que tem um poder de monopólio muito grande. O que significa isso? Significa que, sobretudo na época do governo Lula, que eu fiz parte durante 6 anos, nós tivemos uma política de preços que, sim, levava em consideração a rentabilidade da empresa, mas levava em consideração os custos internos da empresa e não só o valor em dólar do que ela produz. Então, na minha opinião, foi um equívoco o que o Michel Temer fez de vincular os reajustes à cotação internacional. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos, sim, levar em consideração o ambiente externo, mas levar mais em consideração os custos de produção da companhia, que são custos domésticos, e fazer um balizamento de preços como perdurou durante praticamente 10 anos, entre 2003 e 2012. E eu lhe perguntei sobre a política de preços no governo Dilma, porque foi diferente dessa. E nos últimos 2 anos foi. E, na minha opinião, nós não deveríamos usar os preços de combustíveis para fazer política anti-inflacionária, mas deixar de levar em consideração o poder de monopólio da Petrobras também é um erro. Esse é um erro que o senhor não cometeria, esse que Dilma Rousseff cometeu? Nenhum nem outro. Eu acho que o Temer cometeu o pior dos erros, porque trouxe enorme prejuízo para a economia do país, que foi atrelar o preço doméstico à cotação especulativa dos preços internacionais. Isso não se deve fazer, não se faz em nenhum lugar do mundo. Candidato. Mas você não deve também, se você tem um repique inflacionário, tem outras formas de corrigir a inflação do que por administração de preço público. Tá certo? Eu me lembro que quando o senhor bom dia, quando o senhor assumiu a prefeitura de São Paulo, o senhor teve a possibilidade de aumentar a tarifa de ônibus logo que o senhor chegou, logo que o senhor assumiu. E por um pedido da própria presidente Dilma, o senhor adiou esse aumento de tarifa para maio. Né? Eu gostaria de saber o seguinte: se o senhor, primeiro, como que o senhor vê esse movimento que foi um pedido da presidente Dilma, o que ele levou de consequência, né?
E se o senhor, quando o senhor vê esse movimento, o senhor olha a política de preços hoje da Petrobras e vê a política de preços que tinha da presidente Dilma, se o senhor pensa em fazer, represar preços, como pode falar, como foi feito com o combustível, como foi feito com a tarifa de ônibus? Eu sou absolutamente contra você combater a inflação administrando preços. Eu explico por quê. Porque é irrealista. Você vai represando os preços, uma hora a comporta abre e você não controla a inflação. O regime de metas de inflação ele tem que ser respeitado com os instrumentos de política monetária para combater a inflação. Imaginar que você vai represando o preço, você vai estar combatendo a inflação, você está adiando o problema. E, em geral, onerando o orçamento público. Então, a mesma resposta que eu dei para o Milton sobre política de preço de combustível, eu te dou para preço de tarifa de serviço público. Mas não é assim que se combate a inflação. Mas na prática, o senhor estava falando que o senhor não faria o que o Michel Temer fez, que é liberar o aumento diário. O senhor fala que na prática não, o que vai fazer? Ele fez pior. Ele, além de ter feito isso, que é um equívoco, ele atrelou toda a política de preços local à cotação internacional dos produtos produzidos pela Petrobras aqui. Ou seja, não reconheceu que a Petrobras tem um poder de monopólio e tem uma planilha de custos domésticos que não é levada em consideração. Mas o que o consumidor pode esperar com relação ao avião, que nem o Milton falou, a querosene de avião, vai ser aumento a cada 15 dias, a cada um mês? Pega a política de preços de 2003 a 2012. Aquela política ela segurou o preço durante meses. Não. Durante meses. A Petrobras foi a empresa mais rentável, foi a que mais aumentou o valor de mercado. Pega o valor que a Petrobras atingiu, o valor das ações da Petrobras durante esse período a que eu me refiro, de 2003 a 2012. Mas não teve período, né? Não teve uma empresa que teve maior valorização do que a Petrobras. Empresa que sofreu depois, contudo, pelos casos de corrupção, sofreu também com essa outra política de preços, a qual o senhor disse aqui na abertura que foi um erro também, e que assim, perdeu o valor profundamente, e que só agora assim, começa a se recuperar. Essa política de preços de agora, que o senhor critica do governo, que seria do governo Temer, mas que foi imposta com Pedro Parente quando foi presidente, ela não foi uma forma de tentar recuperar o valor dessa empresa que havia sido destruída por corrupção, por má gestão? A Petrobras, quando nós assumimos a Petrobras, ao governo, a Petrobras custava alguma coisa em torno de 15 bilhões de dólares a valor de mercado. 15 bilhões de dólares. Ela nunca valeu tão pouco quanto no fim do governo Fernando Henrique. Quem recuperou a Petrobras foi os investimentos em prospecção que nós fizemos. Nós multiplicamos por 10 o investimento em pesquisa na Petrobras. Nós nunca teríamos descoberto o pré-sal, por sorte. E o custo da corrupção na Petrobras? O custo da corrupção está sendo reparado por instrumentos e legislação que nós aprovamos no Congresso Nacional. Acordo de leniência, delação premiada, tudo isso foi aprovado nos nossos governos. E os diretores já tinham sido afastados antes, inclusive, da existência da Lava Jato. Então, a Petrobras nunca valeu tanto quanto nos nossos governos. Qual diretor foi afastado antes da existência da Lava Jato? Os 4 que foram presos. Quem afastou? Dilma. Dá um nome, por exemplo, de que foi afastado. Todos. Paulo Roberto Costa, todos. Duque foi afastado por Dilma? Foi. Duque não pediu demissão, segundo a ata. Inclusive saiu de lá na ata dizendo, elogiando demissão, as ações e os serviços prestados. Os 4 foram afastados pela Dilma um ano antes da Lava Jato começar os seus trabalhos. 1 ano e 4 meses depois de Dilma assumir. E 1 ano antes de começar a Lava Jato. Está lá claramente na ata, mas está lá na ata que ele pede demissão, que ele pede afastamento, pegando o Renato Duque, que é um caso sobre o qual nós estamos falando. E segundo ponto, elogiado, inclusive por serviços prestados. Que serviços Renato Duque prestou à Petrobras? Havia indícios, não havia provas, eles foram afastados por ela 1 ano antes do começo da Lava Jato. Não existia Sérgio Moro no noticiário quando eles foram afastados. Gerson Camarote, que está nos escutando, tem uma pergunta a fazer, mas antes eu quero fazer uma correção aqui com todos, porque apresentei
Débora Freitas como Débora Gonçalves. Me perdoe, Débora, por ter trocado seu sobrenome. Débora Freitas, que daqui a pouquinho vai estar fazendo perguntas também dos nossos ouvintes. Gerson Camarote. Candidato, não, só para lembrar que teve também um Bendini, que foi colocado pela Dilma Rousseff e hoje está preso. O Bendini, por uma questão do Banco do Brasil, não tem nada a ver com a Petrobras. Desculpa, Camarote. Tem nada a ver com a Petrobras. Você está equivocado. Nós não ouvimos a sua fala, Camarote, por favor. Tão grave quanto, candidato. Sim, mas por uma questão pontual no Banco do Brasil. Tem nada a ver com a Petrobras, nós estamos discutindo aqui outra coisa. Agora, estamos discutindo corrupção. Sim. E aí, quando nós estamos falando de irregularidades e que precisam ser coibidas pelos governos. Deixa eu me colocar em relação a isso, que eu acho importante. Para mim, tem dois tipos de governo. O governo que fortalece os mecanismos de combate à corrupção, que são Polícia Federal, Controladoria Geral, Ministério Público e Poder Judiciário. E os governos que enfraquecem os instrumentos de combate à corrupção. São dois tipos de governo. Reconhecidamente, os nossos governos foram os que mais fortaleceram os mecanismos de combate. Candidato. Por isso que os desmandos foram descobertos. Corrupção que existia no governo Fernando Henrique, no período militar, não eram descobertos. E agora são. Não há outra forma de combater a corrupção a não ser fortalecendo os mecanismos de controle. E toda a legislação que é elogiada hoje pela própria Lava Jato foi aprovada pelos nossos governos. Candidato, o senhor tem O que criticado... não nega que a corrupção tenha sido cometida por integrantes do governo do PT. Sim, mas sempre de governo que se combate. A corrupção é sempre cometida por alguém que está no governo. Agora, você fez ou não... Você fez ou não a lição de casa para combater? No meu entendimento, nós fortalecemos como nunca a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário. E agora, candidato, o senhor tem criticado bastante as delações premiadas, dizendo que precisa ter mudança na lei das delações premiadas. Eu tenho criticado a mentira. Então, a Lava Jato, dá pra gente dizer que a Lava Jato chegou onde chegou muito graças às delações premiadas. Lógico. O senhor não teme colocar em risco os ganhos da Lava Jato, a luta contra a corrupção? Qualifica a minha crítica, porque senão você passa por ouvinte uma ideia que não é minha. Vamos qualificar o que eu falei. Na minha opinião, quando o delator comprovadamente mentiu, essa é a minha pergunta. Já há delatores que comprovadamente mentiram. Nós sabemos os nomes deles. Um deles registrou ontem a candidatura ao Senado, o Delcídio Amaral. Ontem registrou a sua candidatura ao Senado. Comprovadamente mentiu. O Sérgio Machado comprovadamente mentiu. O Ricardo Pessoa comprovadamente mentiu. Qual é o remédio em relação a isso? A delação com provas é bom? É ótimo, porque a gente chega aos criminosos. Mas quando comprovadamente o delator mentiu, e sobretudo quando é um corruptor que está gozando a vida numa mansão com seu patrimônio intacto, eu acho que nós temos que dar uma resposta para a sociedade. A sociedade não aceita que um delator mentiroso goze de todos os benefícios previstos em lei. Agora, a questão é que quando o senhor fala de dar uma resposta, parece que é uma resposta do executivo, sendo que a própria lei de delações, ela já prevê correções. Mas a lei é nossa. Não, sim, a lei é do país, não é... Não, mas a proposição foi nossa. Quem sancionou a lei fomos nós. Então, não tire o mérito de quem fez. Nunca teve isso no país. Nós é que sancionamos. Acordo de leniência, fomos nós que sancionamos. Então, veja bem, o que eu estou perguntando é o seguinte, será que nada na Lava Jato pode ser aperfeiçoado? Será que esse instrumento da delação, quando a pessoa mente, ele não deveria receber uma pena maior? Mas já está na lei. Boa parte a maior parte das delações não é mentira. A maior parte das delações se comprovou ao longo das investigações. Em alguns casos, serviu de base. Por exemplo, a maior parte, sim. Então, vou repetir o que eu disse também, porque eu não disse que tudo. Isso. A maior parte das informações que surgiram da delação premiada, tanto é que se transformou num instrumento importante de combate à corrupção, a maior parte... Eu estou elogiando o que nós fizemos. Se comprovou. Eu estou elogiando o que nós fizemos. As leis são de nossa iniciativa. Não são de iniciativa de outro partido, são da nossa iniciativa. Ótimo. Agora, eu acho que exige aperfeiçoamentos. Quando o delator mente, ele tem que perder os benefícios e ter a pena agravada. Essa é a minha opinião. Camarote, o senhor Isso, candidato, que o senhor fala é importante, porque isso já está acontecendo. A gente tem o Joesley Batista perdendo
todos os benefícios dessa delação. Qual delação que foi? Qual? Me dá um exemplo. É fundamental a delação dele, porque ele abre aquele clube de empreiteiras da Petrobras. Mas me dá um exemplo. Até então, a Polícia Federal, a investigação, não tinha atingido esse clube, ou seja, as empreiteiras. A partir dali é que começam a cair todas essas grandes empreiteiras. Então, se tem alguma coisa errada, ele tem que, de fato, perder. É isso que eu acho, é isso que eu estou defendendo. Que ele perca e volte para a cadeia. É isso que eu estou defendendo, Camarote. Nós estamos defendendo a mesma coisa. Estou defendendo que ele volte para a cadeia. Mas isso já acontece. Não, estão todos soltos ainda. No Brasil. E o grande temor é que isso acabe perdendo... Não vai perder. Só deixa eu ouvir até o final, então, Camarote. Não, perfeito, Camarote. Eu acho que nós estamos de acordo. Quem mentiu tem que voltar para a cadeia. É isso que eu estou falando. Mas com a pena agravada. Tem que ser agravada a pena. Porque ele atrapalhou a justiça, ele não ajudou a justiça. É que muitas vezes o tom do discurso, quando se fala, por exemplo, se critica um instrumento da delação premiada, o senhor usa aqui a expressão vamos melhorar esse instrumento da delação, aperfeiçoar esse instrumento. Todas as vezes, até porque nós sabemos o quanto é frágil o combate à corrupção no Brasil, sempre quando se questiona alguma dessas questões, se coloca a possibilidade de um enfraquecimento desse processo. Por isso porque a cultura do país não era de punição a corrupto e corruptor. É verdade. E somente mais recentemente nós estamos vendo corruptos e corruptores indo para a cadeia. Graças à legislação. E muitos deles do seu partido, inclusive. De todos os partidos. Não, exatamente, de todos os partidos. Agora, porque isso vai no sentido contrário, inclusive, do que muitos dos seus correligionários defendem, de que, por exemplo, a Lava Jato era seletiva. E nós temos aí até hoje 2016 uma série... ela foi. Nós tivemos... Até 2016 ela foi seletiva, na minha opinião. De quando foi a Até lista... 2016 ela foi seletiva. Mas graças à pressão que foi feita, se liberou as informações sobre os outros partidos. De quando sobre foi o Aécio Neves. A lista de Janot? Janot? De Aécio Neves. A lista de Janot mal foi coberta pela imprensa. Ficou Como, totalmente... candidato? A lista de Janot era destaque todos os dias. Não é verdade. A lista foi destaque todos os dias, candidato. O foco até 2016 era um só. E, aliás, antes, e a gente inclusive... sabe, com fins eleitorais. É minha opinião, Você está perguntando a minha opinião, eu estou dando. Você pode discordar como jornalista, mas eu estou dando a minha opinião. Até 2016 o foco era um só. Depois é que abriu a comporta e começou a se saber exatamente... Não é o que os fatos mostram. Em relação ao PMDB e, sobretudo, ao PSDB, o PSDB foi muito protegido. Muito protegido. Essa é a minha opinião. Você tem todo o direito de discordar, mas eu tenho o direito de me afirmar aqui e dizer, eu acho que o PSDB só muito tardiamente passou a responder pelo que fez. E aqui em São Paulo eu acho que não responde até hoje. Se você quer saber o que eu penso. Não responde até hoje. O que acontece no metrô, na Dersa, em todas as empresas do Estado aqui, não responde até hoje como deveria. É minha opinião, eu tenho o direito de afirmá-la aqui. Não, o senhor tem todo o direito de dar a sua opinião sobre qualquer assunto. Agora, não... Você pode discordar. Agora, não dá para ir contra Você fatos. acha que o combate à corrupção... Não dá para ir contra Você acha que o combate à corrupção aqui nas estatais de São Paulo está sendo feito adequadamente? Você pode achar que sim, eu posso achar que não. Bom dia, candidato. Tem uma pergunta aqui do ouvinte CBN Leitor G1, é o Paulo Santana. Ele quer saber se o senhor não acha que cobrar impostos sobre lucros e dividendos não prejudicaria ainda mais a economia, já que temos uma carga tributária muito alta, a solução seria aumentá-la ainda mais? Nós não pretendemos aumentar a carga tributária como nunca aumentamos. Durante os nossos governos, a carga tributária não aumentou. Ela estava em 32%, até o final do governo estava em 32,5% por causa da formalização no mercado de trabalho. Quem aumentou a carga tributária de 26% para 32% foi o governo do PSDB, tá certo? Durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. O que nós defendemos é que os ricos, muito ricos, voltem a pagar impostos, como pagavam até 95, sobre dividendos, para que a classe média e a classe trabalhadora pague menos impostos. Então nós queremos um reequilíbrio da carga tributária e não um aumento dela. Todos os estudos do IPEA mostram o seguinte: quanto mais rico você é no Brasil, menos imposto proporcionalmente você paga. Quanto mais pobre você é no Brasil, mais imposto proporcionalmente você paga. Nós precisamos reequilibrar o jogo entre ricos e pobres. Quem tem uma renda muito alta, por exemplo, um acionista de banco.
recebe os dividendos, não paga imposto. E é uma renda muito alta, até para a gente definir essa faixa, porque durante essa campanha, e nós já ouvimos vários candidatos à presidência aqui falando sobre taxação de grandes fortunas. O que entra em grande fortuna, levando em consideração até o que nós temos hoje de salários, faixas salariais aqui no Brasil de vencimentos? Primeiro, o que nós vamos isentar de imposto de renda? Quem ganha até 5 salários mínimos. O que nós vamos cobrar? Os dividendos, que hoje a pessoa física não paga imposto de renda, vai voltar a pagar. Gradativamente, nós vamos aumentar as alíquotas, inclusive para evitar o que é chamado de pejotização. A pessoa, para burlar a Receita Federal, ele abre uma empresa para pagar menos impostos. Isso compromete as contas da Previdência Social, porque você não contribui para a Previdência Social com o que você ganha, não paga imposto de renda e o trabalhador com carteira assinada paga lá 27,5% alíquota máxima ou menos, dependendo do salário dele. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos reequilibrar esse jogo para não comprometer as contas da Previdência, que estão deficitárias, e para que a população que ganha menos tenha uma renda disponível maior e reative a economia. Porque hoje está faltando consumo para reativar a economia. Como é que nós vamos aumentar a renda disponível das pessoas que têm propensão a consumir? Se a gente não reativar a economia não vai girar. Então as pessoas que ganham menos precisam pagar menos. Falando ainda de imposto, o senhor já falou que queria dar um choque de juros nos bancos, aumentar o imposto de quem cobrar mais juros do cliente. Como é que isso funcionaria? Isso não iria fazer com que clientes recusassem, bancos recusassem clientes? Não iria dificultar o acesso ao crédito? Veja bem, o banco existe para emprestar, com risco. Precisa tomar risco o banco no Brasil. O Brasil é o único país do mundo em que banco não toma risco. Aqui banco só ganha na recessão ou na expansão, só ganha. Qual é o país do mundo que cobra 300% de juros no cartão de crédito? Ou 120% de juros no cheque especial, por uma inflação de 4,5%. E como é a sua proposta para mudar isso? Nós vamos taxar os bancos. Taxar o quê? Quanto mais juros eles cobrarem, mais eles vão pagar imposto. Mas, em compensação, quanto menos juros eles cobrarem, menos eles vão pagar imposto. Ou seja, nós queremos nos associar a um projeto de redução das taxas de juros para o tomador. Porque, se não for isso, ninguém vai conseguir pagar suas dívidas, ninguém vai conseguir abrir uma empresa, ninguém vai fazer um crediário. Com as taxas... Eu fico indignado de ver o seguinte: como é que num país que tem o sistema mais cartelizado do mundo, não existe uma pressão da sociedade, dos meios de comunicação, para botar ordem no nosso sistema bancário? Seu partido foi governo durante tanto tempo e não mexeu nisso. Nós, inclusive, tivemos uma forte concentração bancária hoje, que, aliás, é o que justifica esse juros mais alto, porque tem menos concorrência. Exatamente. Como é que se abre essa concorrência? Nós vamos fortalecer as cooperativas de crédito, vamos fortalecer as fintechs, mas vamos também botar uma cunha fiscal no sistema. O banqueiro vai ter que doer no bolso dele quando ele aumentar o juros. Geralmente, quando e não a gente no bolso coloca do imposto, trabalhador, seja lá na mão de quem for, ou cobra o imposto de quem for, ele vai sobrar depois para o trabalhador. Ou é para quem usa o serviço. É verdade, se a carga subisse. Mas se eu mantiver a carga média e favorecer os bancos que baixam os juros, aí a tua tese está errada. Depende do estímulo que você dá. E nós não pretendemos aumentar a carga média. Por que nunca se mexeu nisso no governo do PT? Porque a economia estava bombando, o crédito consignado... No governo Dilma não estava. O crédito consignado estava bombando porque... E também não se mexeu. É difícil mexer em vespeiro. Às vezes a gente não conta com o apoio das pessoas para mexer em vespeiro. Outro vespeiro que eu quero mexer é a concentração de propriedade dos meios de comunicação. É um vespeiro. Por exemplo, os nossos jornais aqui no Brasil entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para tirar do ar o País Brasil, BBC Brasil, Deutsche Welle Brasil. Todas as agências de notícia internacional estão correndo o risco de sair do ar por causa de uma ação proposta pelos jornais brasileiros para que não haja concorrência. Você sabia disso? E o senhor pretende fazer o que nisso? Eu pretendo dizer que eles têm todo o direito de veicular notícias no Brasil em língua portuguesa, mesmo sendo mantidos por agências internacionais.
Nós não vamos permitir a cartelização dos meios de comunicação, como querem alguns grupos econômicos no Brasil. Querem manter a cartelização. O que mal faz para o brasileiro... Que instrumento é esse? Porque só dizer que eu não quero é uma coisa, mas que instrumento seria utilizado para que a gente compreenda como funciona esse processo? Abrir o mercado. Deixar claro que sim, as agências internacionais de notícias têm todo o direito de veicular notícias em língua portuguesa sem sofrer ameaça dos grupos econômicos brasileiros. O senhor traçou esse paralelo entre situação dos bancos, situação das empresas de comunicação. Como o senhor traçou esse paralelo, no setor de bancos, a abertura para bancos estrangeiros é uma possibilidade também? Não, já está aberta a economia. O problema não é esse. O problema é que, como você falou, concentrou demais e nós não tomamos as medidas regulatórias para que eles compitam entre si. Então nós vamos criar o mecanismo regulatório para que eles compitam. Isso significa o quê? Que o banco que reduzir juro vai ter, o banco que tiver juros médios abaixo da média de mercado vão ter benefícios, os bancos que tiverem juros acima da média de mercado vão pagar mais imposto. E para a gente não perder o gancho quando o senhor falou do campo da comunicação, em relação aos grandes grupos digitais hoje, e nós estamos falando aí de Facebook, Google, etc., existe algum projeto voltado para essa questão, já que a gente sabe do forte impacto que esses grupos têm, da presença que eles têm no mercado hoje? Eu acho duas coisas. Primeiro, que nós temos que olhar isso com muito cuidado, sobretudo mantendo a questão da neutralidade do marco civil. Foi uma conquista dos brasileiros. No mundo inteiro é elogiada a legislação brasileira sobre a neutralidade do marco civil. Mas um outro aspecto que eu entendo é o seguinte: esses grupos pagam poucos impostos. A Europa está discutindo um sistema tributário específico para esses grupos, inclusive sem, obviamente, entrar em questão de conteúdo, liberdade de expressão, que a Europa não está discutindo isso, mas está discutindo a interferência e a regulação para que a contribuição tributária desses grupos seja maior do que é hoje. Porque muita coisa é paga fora, né? Você sabe que o sistema de pagamento de publicidade para esses grupos não atende à legislação que as empresas brasileiras atendem. Renato Franzini. Candidato, vamos voltar para a política, por um tema que não acaba, ele vem e volta, que é a questão do indulto ao Lula. O senhor, inclusive, comentou isso ontem. Volta pela mão de vocês. Mas eu já respondi 10 vezes a mesma resposta. Mas eu quero falar uma frase aqui para o senhor que não é da nossa mão. É do Fernando Pimentel, que é governador de Minas Gerais. A frase dele é a seguinte: vamos eleger Haddad presidente da República e eu tenho certeza de que, eleito, o Haddad irá assinar no seu primeiro dia de governo um indulto para o presidente Lula. Irá tirá-lo desta prisão injusta e arbitrária. Uma questão direta: o senhor, se eleito, vai conceder indulto ao presidente Lula? Olha, ontem eu estive com o presidente Lula, né? Uma das coisas que eu estou trabalhando até hoje com um grupo de advogados é a defesa dele nos fóruns internacionais. Ontem eu levei a notícia para ele de que provavelmente a ONU deve julgar o mérito do seu processo no primeiro semestre do ano que vem. O Lula está trabalhando a declaração de inocência dele no caso da condenação, tanto nos tribunais superiores do Brasil, quanto nos fóruns internacionais. O Lula está recebendo solidariedade de dezenas de chefes de Estado. Dezenas. Eu próprio estive com o Lula em Curitiba com vários chefes de Estado, chefes de governo, ex-presidentes de parlamento, personalidades do mundo inteiro. O Lula não vai abrir mão da defesa da sua inocência. E ele é o primeiro a dizer: eu não quero favor, eu quero que os tribunais brasileiros e os fóruns internacionais reconheçam que eu fui vítima de um erro judiciário. Isso nos faz entender que não. O senhor está dizendo que não haverá um indulto isso se o senhor mesmo for que ele não presidente seja da absolvido. República. Se isso não acontecer, o senhor não vai dar em pauta. Não, mas a questão é a seguinte: eu entendo que Agora, se até o primeiro dia... Está concorrendo ao governo de Minas. Eu espero que ele seja eleito. Mas ele não tem a prerrogativa de dar ou não dar. É o presidente da República. O senhor chegou a falar com ele depois dessa afirmação nem que antes, ele fez? Nem depois. Tá, mas eu nunca conversei sobre isso, a não ser um presidente Lula provocado pela imprensa. E o senhor autoriza algum representante do PT a falar desta maneira em seu nome? Não. Então o senhor não autoriza Fernando Pimentel a dizer o que disse? Ele
Pode ser que ele tenha o desejo que isso aconteça, mas acontece que eu nunca conversei com ele sobre isso. E até Aliás, detalhe, eu nunca conversei com ninguém do PT. A única pessoa com quem eu conversei sobre isso, provocado pela imprensa, que a imprensa começou a perguntar para todos os candidatos, por conta própria. Tá, mas não é nosso caso aqui, a gente está citando uma frase do Pimentel. Mas, querido, eu estou dizendo para né? você por que eu conversei com o Lula sobre isso. Para não dizerem assim, então você já conversou com ele? Porque tem muita malícia no noticiário. Por que eu conversei com o Lula sobre isso? Porque parte da imprensa, não estou dizendo que foi vocês, começou a perguntar para todos os candidatos quais dariam ou não indulto. E isso chegou ao conhecimento dele porque ele lê jornais. Aí falei com ele, presidente, o senhor está vendo esse debate? Ele falou, mandou um bilhete para ser lido para o país inteiro e mandou uma carta para o Tribunal Superior Eleitoral, lida para 5 mil pessoas em Brasília por ocasião do registro da sua candidatura. Mas é que eu acredito o seguinte, o senhor fala da questão acho que do mais primeiro objetivamente que isso... Não, tem uma questão. O senhor fala que o senhor vai recorrer, que espera que o Lula seja inocentado, mas tem duas hipóteses. A hipótese número 1 é ele inocentado. Ele será inocentado. Se ele E a não hipótese for. número 2, ele não é. O que acontece? Porque não é uma questão nossa, é uma questão para o eleitor. O eleitor está levando isso em conta na hora de votar. Sabe o que eu considero muito grave é que nós sempre consideramos, desde antes da primeira sentença, que o Lula está condenado. Ninguém... Não, mas aqui são duas hipóteses objetivas. Né? Ele pode ser confirmada a condenação, na última instância, ou não. Se não for confirmada, ou se for confirmada, e ele continua com a punição. Essa que é a questão, isso é objetivo. Eu, como cidadão, vou me manter na campanha pela liberdade do presidente, porque eu li o processo. Não, isso o senhor considero... o senhor sempre disse claramente, isso sim, mas a pergunta objetiva é o seguinte, se for mantida a punição... A resposta não. É não o quê? É não. Não para quê? Só para que eu entenda. Não ao indulto. Não ao indulto. Não ao indulto. Não, perfeito. Caso ele seja solto, o senhor transforma Lula em ministro? Olha, eu acho muito pequena essa pergunta para um cara da estatura do Lula. Sinceramente. O Lula só aceitou ser ministro da Casa Civil porque realmente a gente estava prevendo que um golpe de Estado aconteceria como aconteceu. Na minha opinião, o que aconteceu em 2016 foi um golpe. Isso já foi reconhecido, inclusive, pelo Tasso Gereissati, ex-presidente do PSDB, que disse 3 coisas importantes. Que o Aécio não deveria ter questionado o resultado das eleições de 2014, que o PSDB não deveria ter votado as pautas bomba contra suas próprias convicções para atrapalhar o governo do PT, palavras dele, e que não deveria ter embarcado no governo golpista do Michel Temer. Gerson Camarote. O candidato, o senhor sempre tem falado, depois eu até quero fazer uma outra pergunta, mas o senhor sempre tem falado essa questão do golpe, e o senhor está andando pelo Brasil com as pessoas que estavam na frente, teoricamente, disso que você está chamando de golpe. Eu poderia citar o Ciro Nogueira, lá no Piauí, presidente do PT, o Partido Progressista, o Renan Calheiros, lá em Alagoas, que é do MDB, que era na época senador e presidente do Senado, o Eunício Oliveira, do MDB lá no Ceará, o pessoal do PSB de Pernambuco. O senhor está andando com todo mundo. Esse golpe acabou? Ele não acabou, mas eu reconheço que tem muita gente se reposicionando em relação ao golpe. Muita gente que entende que foi um erro o impeachment, inclusive o PSDB. Você deveria também, no seu elenco aí de pessoas, falar do Tasso Gereissati, que reconheceu os erros do PSDB, que não pode ser protegido o PSDB. O PSDB tem que ser também, tem que entrar na roda do debate. E houve uma meia-culpa do PSDB em relação a tudo que foi feito no Brasil nos últimos 2 anos. Isso acontece do ponto de vista histórico. Tem gente que leva 50 anos para reconhecer um erro. Então, candidato, o senhor cita bastante o Tasso, Quem leva 2 anos para reconhecer um erro tem méritos também. Quem leva 50 anos para reconhecer um erro também tem méritos. Quantos anos o PT vai levar para A Rede Globo não reconheceu que foi um erro, golpe militar, 50 anos depois? Não pode perdoar quem reconheceu 2 anos depois? Mas quantos anos o PT vai levar para reconhecer os erros? Eu estou devolvendo com uma pergunta retórica. As organizações Globo levaram 50 anos para reconhecer o erro de ter apoiado o golpe militar, que deixou o Brasil nas trevas durante mais de 20 anos. E a Cláudia está fazendo uma pergunta objetiva. Eu não posso perdoar quem em 2 anos reconheceu que errou. Por quê?
Se eu perdoo a Rede Globo, não, eu tô perguntando em quantos quantos anos vai demorar para o PT fazer essa meia-culpa de erros cometidos na gestão Os Dilma? meus artigos e entrevistas fazem várias referências a equívocos cometidos. Eu já falei que a gente errou de não fazer a reforma política. Eu já falei que a gente errou de não ter tentado proibir por lei o financiamento empresarial de campanha. Eu já falei que nos últimos dois anos do governo Dilma, algumas medidas econômicas não deveriam ser tomadas. Por que que... E as medidas do primeiro mandato do governo Dilma, que não teve pauta-bomba, etc. Eu estou falando dos últimos 2 anos do primeiro mandato. Eu dou entrevista todo o tempo, basta você ler minhas entrevistas. Eu tenho total transparência, não tenho problema nenhum em admitir falhas pontuais, erros episódicos. Agora, o que eu considero é que o PT tem um compromisso com o povo brasileiro, fez o melhor governo da história desse país, emancipou 40 milhões de pessoas, abriu as portas das universidades para milhões de pobres trabalhadores, para negros trabalhadores, com talento, que passaram no Enem, que levou luz para todos, para casa das pessoas, que levou água da transposição de São Francisco para o semiárido. É isso que eu acho. Cometeu erro, mas o balanço dos nossos governos é um divisor de águas, antes e depois. Então, quem olhava para os pobres desse país, quem que olhava para os nordestinos, quem que olhava para tamanha intolerância e desigualdade? A maneira como a corrupção graçou em estatais, na Petrobras, no governo, durante o governo Lula e Dilma, foi um erro do PT? Teve o acerto de ter fortalecido os mecanismos de controle e teve falhas de procedimento em atuar com mais força. Atuou com muita força em alguns aspectos. Por exemplo, eu gerenciei 100 bilhões de reais no Ministério da Educação. O orçamento do MEC é de 100 bilhões de reais. É maior do que a maioria das estatais. E lá eu tinha órgãos de controle atuantes. Às vezes o órgão de controle falha. Por mais que o ministro seja honesto, às vezes falha. No meu caso, não falhou. Mas no caso de muitos ministros do PT condenados por corrupção. Não, ministros... Nós temos, por exemplo... No orçamento... Não, peraí. Eu estou falando do orçamento público federal. A gente está falando do PT, dos erros cometidos pelo PT em relação à corrupção. Não, eu estou dizendo que houve falhas em alguns casos, mas nós tivemos o mérito de fortalecer todos os órgãos de controle. Porque senão nada teria sido descoberto. Camarote. Candidato. Oi, querido. É o seguinte, seus antigos colegas de governo de PT, eu estou citando seus concorrentes hoje em dia, o Ciro Gomes e a Marina Silva, eles associam a sua trajetória da ex-presidente Dilma, que também foi indicada por Lula para concorrer ao Palácio do Planalto. Ciro, ele chega a afirmar o seguinte, que o Brasil não aguenta outra Dilma. Como é que o senhor avalia essa afirmação de um antigo aliado? E por que a Dilma não está na propaganda do Partido dos Trabalhadores? Passa do Lula direto para o senhor. Olha, sobre o Ciro, né? Eu vou fazer uma afirmação pela terceira ou quarta vez publicamente. O Ciro chegou a dizer para mim que seria uma honra ser meu vice, na frente de várias testemunhas. Agora, o calor da eleição, às vezes a pessoa fala... Agora, não é meu estilo. Eu não tenho o estilo de ficar fustigando uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, que eu gostaria de estar junto, que eu lutei para estar junto ainda no primeiro turno. Ainda no primeiro turno. Todo mundo noticiou que desde o ano passado eu vinha mantendo encontros com o Mangabeira Unger, com o Lupe, com o Ciro Gomes, para que nós estivéssemos no primeiro turno. Então, esse tipo de coisa eu nem respondo. Porque eu acho que a gente tem que estar junto. O Brasil está correndo um risco de entrar numa nova aventura. Agora tem um segundo então, aspecto nós temos que estar da pergunta que é... Nós temos que estar junto. Peraí, deixa eu falar do Ciro primeiro. Eu gosto do Ciro, sou amigo dele, fui colega de ministério dele e acho ele um quadro e pretendo estar junto com ele nessa caminhada. Não deu no primeiro turno, vai dar no segundo. Essa é a minha resposta sobre o Ciro. E eu não vou responder esse tipo de coisa que no calor da disputa às vezes se fala. Eu tenho outra personalidade. Você apoiaria o Ciro no segundo turno? Se ele Lógico. Como ele já disse que me apoiaria no segundo turno. Nós pertencemos ao mesmo campo político contra esse obscurantismo que hoje tá vigente no país. Eu não quero perder de aqui intolerância. A questão
apresentada pelo Camarote também, que é a segunda parte dessa questão. Sim, Por que na sua campanha a Dilma Rousseff não aparece? O senhor é Lula, mas não é Dilma? Eu sou PT, Mas a Dilma é PT. Não, mas tudo bem, se você quiser, eu tenho 2 minutos para... É que o Lula era o nosso candidato a presidente. Foi feita uma violência contra o Lula. Tá, mas a pergunta é, Não, o Haddad é Lula, mas Olha, não é eu tô- Dilma? O seu programa passa dos anos bons Lula e de repente aparece o Temer, Porque que houve acabou um com tudo. golpe. E não teve Não, o porque governo houve no um meio. Mas golpe. em que a meio a Dilma isso Rousseff. teve Pera um minuto. todo um mandato de Dilma Rousseff. Ninguém vai poder me acusar de esconder aliado, porque eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Eu nunca escondi apoiador. Por mais problemático que fosse, eu não escondo. Isso é prática de político tradicional. Eu faço tudo às claras. Eu, quando vou a Minas, ando com a Dilma para cima e para baixo. Tem 1 milhão de fotos minhas, vídeos meus, com a Dilma para cima e para baixo. E graças a Deus que vai ter uma pequena reparação da violência que foi cometida contra ela, que Minas vai elegê-la senadora e não vai eleger o Aécio Neves, que foi o seu algoz, que nem disputar o Senado disputa. Ela vai ganhar por WO, porque o Aécio não teve nem condições de disputar o Senado. Então eu folgo em saber que uma pequena reparação à Dilma vai ser feita depois de tanta violência cometida contra ela. Agora, eu não escondo ninguém. Agora, tem um dado objetivo. O nosso candidato, e eu estou falando que nós lutamos até os 47 minutos do segundo tempo para que o Brasil respeitasse um acordo internacional com a ONU, aprovado no Congresso Nacional, e desse a ele a condição de ser candidato. E eu vou, sim, usar a imagem do Lula, porque eu sou o candidato do Lula. E não vai tem usar a nenhum imagem de Dilma? Vou usar de todos os meus apoiadores, não tem Tudo problema nenhum com isso. O senhor fala da Dilma e muitas vezes quando o senhor fala... Mas Lula é um desagravo. Colocar ele na propaganda eleitoral. Olha a coisa curiosa. Vocês falam que o Lula é tão problemático. Quem quer tirar ele da nossa propaganda é o TSE, não é o PT. O PT quer pôr. Nós queremos mostrar que nós temos o apoio do Lula. Tá, eu queria deixar claro alguns pontos que o senhor falou. O senhor falou que o senhor já fez alguma autocrítica em relação ao governo Dilma. Eu queria colocar 5 Não é alguma, pontos. não, várias. Mas eu quero colocar 5 pontos que são chave do primeiro governo Dilma, inclusive, antes do que o senhor fala que aconteceu depois. Não, mas eu quero disso colocar, que eu falei, eu já. quero citar os pontos e quero que o senhor se posicione a respeito dos pontos. Sim. Desonerações. O senhor manteria ou o senhor Não. vai... Não manteria? Não, já falei isso publicamente. Tá. Você pode citar minhas próprias entrevistas para dizer. A política de campeões nacionais no BNDES. Não acho que exista política de campeões nacionais. Acho um equívoco a imprensa lidar com esse tema, porque para vocês falarem que teve campeão nacional, vocês têm que dizer, vocês têm que dizer que não se privilegiou quais foram algumas. os perdedores nacionais, então. O povo brasileiro pela forma povo como brasileiro? ficou. Pela forma como Olha, ficou. deixa eu falar para você como o que ficou a economia. deixa eu tentar falar. beneficiar um determinado Deixa eu grupo. responder. E com que bases Deixa esses eu grupos foram escolhidos? Deixa eu responder. Primeiro que eu acho que não foi escolhido grupo nenhum. Toda a indústria nacional foi apoiada. Segundo lugar, você não gera 20 milhões de empregos. Você não gera 20 milhões de empregos sem fazer política econômica. A Oi é um sucesso? Não, aí você vai pegar casos pontuais. Não, que foram empresas que foram o beneficiadas nesse o BNDES só tem lucro. O BNDES só teve lucro. Vocês estão atacando uma instituição séria. Uma equipe técnica séria. Não. Nós não estamos atacando a instituição, lógico que nós estamos falando de uma política de governo. Não. Você está dizendo que os Nós técnicos do BNDES... Não, eu não falei nem citei técnico. Não, mas Nós estamos acontece... falando de uma Mas, Milton, política é de que governo. Você passa a ideia para o ouvinte que o presidente da República liga para o presidente do BNDES e fala: arruma aí tantos bilhões para tua empresa. Sem passar por... Não aconteceu nenhuma interferência do governo federal. Olha, a quantidade... nesse sentido. Tanto é verdade que o BNDES não tem prejuízo. O BNDES é uma instituição, para você conseguir um centavo no BNDES, passa por N comitês de crédito. É feita uma avaliação criteriosíssima. Camarote. O BNDES não perde dinheiro. Quem assume o risco do empréstimo é o banco privado. São os bancos privados, não é o BNDES. O BNDES empresta sem risco. Candidato, as delações mostram justamente o contrário do que o senhor está falando. Que o Guido Mantega, então ministro da Fazenda,
recebia, por exemplo, grandes empresários, eu posso te citar alguns, Joesley Batista, Ike Batista, o próprio pessoal do Odebrecht. E ali, às vezes, havia até constrangimento do presidente do BNDES, as delações mostram isso, mas que o Guido Mantega acabava conseguindo esses financiamentos no banco. Então, eu estou citando alguns desses campeões nacionais aí, colocados nas delações. Eu sinceramente acho o seguinte, você tem que cobrar uma única prova desses delatores, porque eu não acredito que você consiga tirar 1 centavo do BNDES sem aprovar nos comitês de crédito. E são muitos comitês, não é um comitê só. Não existe essa fantasia que estão criando em torno disso, de achar que um ministro pode ligar para o BNDES e sacar bilhões de reais sem passar por comitê de crédito. Isso é não conhecer o funcionamento da máquina pública. É desconhecer totalmente o mecanismo de financiamento da máquina pública. Tanto é verdade que os empréstimos estão sendo pagos e o dinheiro do contribuinte está sendo devolvido para o Tesouro Nacional. Isso está acontecendo. Agora, falam o que quer. Agora, depois tem que provar o que falam, né? Agora, para ser beneficiado, se acusa quem você quiser. Então, essa ideia de escolher algumas empresas para serem beneficiadas... Não tem escolha nenhuma. Ela vai se manter ou não? Não, o que nós pretendemos fazer é fazer a reforma bancária. Porque qual é o problema do BNDES? Vamos explicar para as pessoas. Só existe BNDES porque nós não temos concorrência bancária. Se nós tivéssemos concorrência bancária, o juro doméstico seria parecido com o juro internacional. E não é. Então, resultado, as empresas brasileiras não têm acesso a juro barato de fora, nós somos obrigados a fomentar por juro interno subsidiado. Se o juro não precisar de subsídio, porque cair, você não vai precisar mais desse tipo de mecanismo. Agora, essa distorção do nosso sistema bancário vai ter que ser corrigida, porque senão as empresas nacionais, sem o BNDES, vão morrer. E você não vai gerar emprego, porque você vai exportar emprego se você não fizer isso. Você vai produzir fora do Brasil o que você pode produzir dentro. Débora. Mais uma pergunta aqui do ouvinte CBN Leitor G1, agora voltando um pouco à educação. O Jordano quer saber como o seu governo pretende melhorar as condições das universidades públicas, que hoje estão praticamente sucateadas. A gente tem muita dificuldade para pesquisa. Eu lembro aqui o que aconteceu no Museu Nacional, ligado ao UFRJ. Quais são suas propostas concretas, candidato? Olha, nós fizemos, enquanto eu era ministro da Educação, nós fizemos a maior expansão da educação infantil. Nós melhoramos os indicadores de qualidade do ensino fundamental, como nunca aconteceu no Brasil. Cumprimos todas as metas de qualidade medidas pelo IDEB, que é o indicador oficial do Ministério da Educação. As universidades mais do que duplicaram as vagas de ingresso. Eu levei a Universidade Federal para 126 cidades brasileiras e escolas técnicas federais para outras 214 cidades brasileiras. O ProUni ofereceu 2 milhões de bolsas para jovens de baixa renda no meu período. Criação minha e da minha esposa na gestão do ministro Tarso Genro. O que está faltando? Nós precisamos corrigir o orçamento das federais. Com pouco dinheiro a gente consegue concluir as obras faltantes. Dá para atender muito mais alunos nas federais, porque a infraestrutura está praticamente pronta, mas nós temos que botar atenção no ensino médio. Nosso foco é melhorar as condições do ensino médio que não reagiu aos estímulos criados. Agora, na questão das universidades federais... Só para completar, o ensino médio, o que nós vamos fazer? Toda escola federal, seja de instituto, seja militar, seja do Sistema S, Senai, Senac, SESI, vão ter que adotar, por termo de cooperação, escolas estaduais públicas de baixo desempenho, para promover o ensino médio público no país, que é o que menos reagiu. Então nós vamos fazer acordos de cooperação. Tá certo? Na questão das universidades federais, o que tem se visto, e agora se viu recentemente no Rio de Janeiro, inclusive pelo que aconteceu no Museu Nacional, é uma folha de pagamento extremamente alta e que tem dificultado a gestão deste negócio. Como é que se tenta... A gestão de uma universidade, por exemplo, porque tem uma folha de pagamento muito alta. Como é que se realiza isso, levando em consideração
que, ao mesmo tempo, dentro das próprias universidades, existe uma desigualdade de salário e pessoas que deveriam ser mais bem remuneradas. Mas hoje a folha de pagamento é muito pesada dentro dessas universidades, ou não? Mas de que desigualdade de salário você fala? Os professores têm uma carreira só. O professor da universidade pública tem uma carreira só. Não tem nem... E continua e no seu entender, essa folha de pagamento mais pesada, como que se resolve dentro de uma gestão? Deixa eu dizer. Como se amplia, por exemplo, o orçamento de uma universidade, sabendo que boa parte desse dinheiro hoje tem que estar pagando a folha de pagamento? Então, tem duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, o que eu acabei de dizer. Uma coisa é o orçamento de investimento, que com pouco recurso você consegue completar a infraestrutura de salas de aula, laboratórios, restaurante universitário, da época da expansão. A segunda coisa é o custeio. Né? O custeio, por aluno, dá para ficar muito mais barato. Muito mais barato. Porque nós temos uma infraestrutura já paga, nós temos condições de atender mais. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que quem está fora da universidade, em geral, é de baixa renda. E a pessoa, às vezes, precisa de uma pequena bolsa de permanência para pagar pequenas despesas de transporte, livro, RU, uma república. E o governo não está percebendo o prejuízo que está causando. Porque quando ele corta as bolsas de permanência, sabe o que acontece? Esse aluno evade. Esse aluno deixa a universidade antes de concluir os seus estudos. O governo Temer está cometendo um crime. Um crime. Nós estamos, em função de uma bolsa permanência de R$400, perdendo um investimento de dezenas de milhares de reais já feito no aluno que abandona o curso no segundo, no terceiro ano. Permita pular da educação para a segurança pública, porque nós temos duas perguntas básicas relacionadas ao monitor da violência do G1. Isso. Renato. Candidato, a gente tem feito essa pergunta para todos os candidatos, vou fazer primeiro uma, depois outra. Né? Pois não. A primeira questão é relativa a esse número de assassinatos excessivo que a gente tem no país. Muitos especialistas falam que é uma epidemia, inclusive, de assassinatos. Né? Qual é a sua principal proposta para reduzir o número de homicídios no Brasil? Eu entendo que o foco das polícias locais ele não está bem colocado. Nós estamos prendendo muito e prendendo mal. Nós dobramos a população carcerária no Brasil nos últimos 10 anos, aproximadamente. Dobramos a população carcerária. O que aconteceu com a violência? Piorou. A epidemia de homicídios piorou ao invés de melhorar. Por quê? Porque nós estamos encarcerando pequenos delitos, mínimos delitos às vezes, e estamos deixando de colocar a força pública contra os homicidas, os feminicidas, os estupradores, os ladrões que assaltam a mão armada, colocando em risco a vida das pessoas. Então, o foco está errado. O que nós vamos fazer para corrigir? Nós pretendemos ter um contingente, até para baratear o custo da segurança pública. Porque esse encarceramento em massa, o custo dele é monumental. Um preso custa de 30 a 40 mil reais, dependendo do estado, por ano. 30 a 40 mil por ano. O que aconteceu, por exemplo, no Piauí? Eles fizeram uma classificação de risco e jogaram o peso da política pública de segurança nos crimes de alta periculosidade. Nós queremos ter, na Polícia Federal, um contingente para apoiar os estados no combate às organizações criminosas. Com isso, nós vamos permitir que o foco da polícia local se dirija ao que é relevante. Nós estamos desperdiçando dinheiro, encarcerando muito, encarcerando mal. E a segunda questão é, qual a sua proposta para reduzir a violência contra a mulher? Olha, aí é recrudescer. Eu penso que a legislação, sobretudo a Lei Maria da Penha, foi muito benéfica, mas nós temos uma experiência em alguns estados que funciona muito bem. Eu não sei o nome em cada estado, mas aqui em São Paulo chamava Guardião Maria da Penha. Não basta uma legislação punitiva, porque muitos dos crimes contra a mulher são subnotificados. E por uma razão muito simples, ela está dentro da casa do seu agressor. Então, às vezes, a mulher subnotifica a violência que sofre. O que nós fizemos? Nós fizemos um mapeamento da violência contra a mulher e atuamos com guarda civil para ir de porta em porta das mulheres que estão
sob ameaça para perguntar se as medidas cautelares estão sendo cumpridas. Portanto, ao invés de a gente esperar a mulher tomar coragem, sendo ameaçada, para nos informar de novos episódios, o Estado ir ao seu encontro para verificar se as medidas estão sendo observadas. Nós falamos aqui de segurança, agora falamos de educação. Camarote, saúde? Saúde, vamos lá. Candidato, eu estava lendo seu programa de governo. O programa do PT fala em fortalecer os serviços de saúde, que é fundamental para o país. E aí eu lembro que a taxa de natalidade caiu no ano de 2016 em 5%. E aí os especialistas apontam, porque isso nunca é reflexo do ano, é reflexo do ano anterior, apontam especificamente que teve uma influência grande da epidemia de Zika do ano anterior, que levaram mulheres a evitar a gravidez, candidato. E aí hoje a gente tem uma geração de crianças com microcefalia. E agora o programa do PT fala justamente estabelecer uma forte ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, que está fragilizando a saúde pública do país, segundo o próprio programa. Aí eu pergunto, o que deu errado na gestão da Dilma Rousseff para a gente conviver com uma epidemia de Zika e de outras questões ligadas ao mosquito? Olha, primeiro eu queria louvar uma das iniciativas mais importantes da história da saúde pública brasileira, que foi o programa Mais Médicos. Acho que é o maior legado da Dilma no Brasil, na área social, é o programa que levou médico para 60 milhões de brasileiros que não tinham acesso à atenção básica de saúde. Eu reputo que o enfrentamento da Dilma em relação às corporações que impediam a abertura de cursos de medicina, que, aliás, o governo Temer voltou a proibir novos cursos de medicina no Brasil. Vou revogar a medida do Temer. Nós precisamos de mais médicos no Brasil. E a contratação de quase 20 mil profissionais, mais de 18 mil profissionais, para regiões que nunca tiveram assistência médica, isso deu um novo horizonte para o SUS. Tanto é verdade que no nosso programa consta um aperfeiçoamento do Mais Médicos, que é o Mais Médicos especialidades. A construção de centros, o que chamam, sobretudo no Nordeste, de policlínicas, que são centros de média complexidade, com médicos especialistas, para que o povo do interior também tenha acesso à educação, à saúde de qualidade. O Camarote fez uma observação. Sim. Candidato, desculpe, isso é muito grave, candidato. Crianças nasceram com microcefalia, várias morreram. Isso porque não se matou. Mas quem está dizendo que não é? O governo Dilma Rousseff. Eu queria saber o que é que mudou, o que é que deu errado, candidato. Mas deixa eu responder do meu jeito, porque senão você pergunta e responde você. Não. Ele fez uma pergunta sobre uma questão e o senhor foi buscar uma outra questão. Eu estou falando de saúde. E o senhor apresentou. Eu estou falando de saúde. Isso, o mais médicos, por exemplo, não foi suficiente para impedir a questão da Zika, o drama da Zika. É isso que eu vou falar. Então vamos lá. Sim, mas eu tenho que falar. Eu estou aqui para responder pelo todo. Você aponta o que você quiser, eu respondo pelo todo. Eu estou dizendo que um dos maiores legados na área social do governo Dilma foi na área de saúde. Então eu estou retrucando o que está subliminar na pergunta do Camarote, que tem todo o direito de ter mas opinião e a questão dele. da Zika? O que eu acho? Nós temos que investir mais em ciência e tecnologia. Por quê? Porque nós temos grandes institutos de pesquisa no Brasil. Essas epidemias que não têm vacina é um negócio muito difícil de você coordenar. Eu fui prefeito de São Paulo, nós conseguimos coordenar as ações do governo federal, governo estadual e prefeito. Depende muito do prefeito. Nós levamos um ano para aprender. Peraí, eu estou respondendo. Eu não falei nada ainda. Você ia falar. Eu não falei nada ainda. Nós levamos um ano. Nós levamos um ano para aprender a resolver o problema da dengue em São Paulo. É que o senhor também não respondeu ainda por que aconteceu lá. O senhor está dizendo que vai ser feito, mas por que aconteceu lá? Porque depende muito de prefeito e governador. Muito. Nós, aqui em São Paulo, com toda a tecnologia disponível, nós levamos um ano para aprender a lidar com a epidemia de dengue, chikungunya e zika. Você pegar os indicadores, o que eu entreguei no meu último ano de mandato foi uma situação muito melhor do que a que eu herdei. Porque tem um aprendizado que depende de prefeitos e governadores. É um equívoco
você imaginar que você vai colocar a responsabilidade exclusiva no colo do presidente da República, seja quem for, de uma questão como essa. Então está errado o pressuposto da pergunta. Pelo contrário, Segundo que o senhor lugar, sequer assumiu qualquer responsabilidade sobre o que aconteceu. Eu estou dizendo agora, eu acho que o papel do governo federal é investir forte em pesquisa científica na área de saúde. Nós temos pesquisadores de ponta, reconhecidos internacionalmente. E nós temos institutos, como Butantan, Fiocruz, vários institutos que têm condição de desenvolver, em parceria com pesquisadores estrangeiros ou não, vacinas ou antídotos ou remédios em relação a isso. Para fechar o nosso tempo aqui, o último bloco dessa nossa conversa são 10 perguntas objetivas para respostas objetivas, sim ou não, a favor ou contra. Tá. É a favor da adoção de crianças para casais homossexuais? Sim. É a favor do imposto sobre grandes fortunas? Sim. Vai manter o subsídio ao diesel? Não dessa forma. É favorável ao voto obrigatório? Sou. É a favor do ensino religioso nas escolas? Sobre religião, sem proselitismo. É a favor da prisão após condenação em segunda instância? Não obrigatória. É a favor do foro privilegiado para políticos? Não. É favorável à cobrança de mensalidade nas universidades públicas? Não. É favorável à taxação de igrejas? Não. Defende a intervenção militar na segurança dos estados, como aconteceu no Rio de Janeiro? Intervenção civil. Candidato Fernando Haddad, candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, muito obrigado pela sua gentileza de ter estado conosco aqui nesta entrevista CBN G1. Obrigado. Muito obrigado também aos colegas jornalistas que aqui estiveram, a Cláudia Kreutor, ao Renato Franzini, a Débora Freitas e ao Gerson Camarote. E a você, leitor do G1, ouvinte da CBN, que participou com perguntas com a hashtag CBN G1. Lembrando que amanhã, nesse mesmo espaço, nós teremos o candidato Ciro Gomes, do PDT. Até mais. CBN e G1. Eleições 2018.